Amém. Graça e paz, igreja, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês e reencontrar os irmãos, né? Muitos que eu já conheço. E sempre que eu venho aqui, eu sou muito abençoada. Desde o momento que eu piso aqui dentro, eu já sinto o calor, né, do Espírito Santo, os irmãos que vêm abraçar a gente, que vêm acolher a gente com tanta alegria, com tanto amor. Isso é uma coisa que faz muita diferença na vida de alguém, né? Então, que vocês continuem, né? Que a Ebenezer possa ser essa igreja acolhedora sempre, possa fazer diferença na vida de todos que estão aqui, que um dia já pisaram aqui. Amém? E, como o pastor Rafael falou, né? Meu esposo, o pastor Marcelo, está hoje ali nós estamos ali na IPI Cidade Jardim, em São José. Hoje está tendo escola bíblica lá. Meus filhos, que não sei se todos conhecem, né? Tenho 2 filhos, Kemily e Guilherme, que Deus nos deu há 3 anos e meio atrás. Joias preciosas que o Senhor nos confiou. E eles não estão aqui comigo, né? Eles amam brincar com o Fefe, gostam muito, mas eles estão participando de um acampamento e hoje à tarde vou buscá-los. Estou com meu coração já. Falei para as meninas, a gente fica perdida, né? Quando a gente está sem os filhos. Parece que tá estranho. Então, é uma alegria estar com os irmãos. Mas, nessa manhã, eu queria, juntamente com os irmãos, que nós construíssemos uma reflexão sobre um tema que o Senhor vem falando comigo e que eu senti da parte do Espírito Santo que eu poderia compartilhar com vocês, e que essa palavra ela possa nos aquecer o nosso coração, voltar o nosso coração para aquilo que Deus deseja nos ampliar o nosso entendimento. Amém? E eu coloquei ali o tema sobre a fé. Nós vamos falar um pouco sobre fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu sei que você conhece esse versículo e eu creio que o desejo do Senhor é que a gente possa ampliar o nosso entendimento para que nós possamos viver nesse presente tempo, nesses dias, com uma fé mais, de uma maneira mais fervorosa, de uma maneira mais ousada também, para que nós possamos viver os dias presentes de uma maneira diferente. Eu creio que Deus quer fazer isso conosco. E eu vou passar aqui o próximo slide. Eu queria que você olhasse essa gravura. Acho que ficou um pouquinho escuro, mas dá para ver. E quero que você guarde essa gravura aí com você no teu coração, porque depois a gente vai voltar nela. Mas essa introdução que eu quero dar fala sobre esse testemunho. Testemunho de uma mulher que ela relatou a cura de um câncer muito raro, um câncer severo, que após ela ser diagnosticada com esse câncer, os médicos falaram assim para ela: olha, você tem aproximadamente aí mais alguns meses de vida, então você volte para sua casa e nós vamos fazer o tratamento, mas nós não temos muita esperança que isso vá mudar. Talvez vai te dar um pouquinho mais de tempo, mas o câncer que você está nesse momento enfrentando é um dos que nós, né, aquela junta médica, isso aqui é verdadeiro, aconteceu na Austrália, né? E ali aqueles médicos nunca haviam enfrentado ou, enfim, recebido um paciente com uma situação tão severa. E eu vou parar por aqui e a gente vai voltar aqui para a palavra. Eu quero que você guarde esse testemunho aqui, depois nós vamos voltar nele. Mas eu creio, irmãos, que nós hoje, nesse tempo, nós vivemos dias em que as pessoas, elas estão... tudo é muito rápido, não é verdade? Nós vivemos o tempo da globalização,
Nós vivemos o tempo em que, se eu quiser falar com alguém que está, enfim, lá do outro lado do planeta, eu consigo, né? Tranquilamente eu passo uma mensagem, eu entro na internet e eu consigo ter acesso à informação. E toda essa velocidade das coisas, toda essa rapidez, ela tem feito algo com as pessoas. Ela tem feito algo com a sociedade. E eu não estou aqui pregando também que isso seja ruim. Porque eu creio que todo o tesouro da ciência, do conhecimento que o homem possa ter alcançado, também é pela graça e é porque esse tesouro, todo tesouro encontra-se aonde? Em Cristo. Mas a grande questão está em que nós, por sermos tão persuadidos por essa velocidade das coisas, talvez possamos também ser tentados a viver uma vida em que a nossa fé, ela não é o nosso primeiro recurso. É isso que Deus falou comigo. Diante de várias situações, o Senhor falou: cadê a tua fé? Cadê a tua fé que você mesma muitas vezes prega? Eu quero que você viva agora e experimente isso. Porque falar é muito fácil. Não é verdade? Nós, muitas vezes, vemos que o Senhor ele vai nos levar a um lugar onde nós vamos experimentar verdadeiramente aquilo que temos cantado, aquilo que temos pregado até, né? Para os nossos amados. E quando nós olhamos para o mundo, para o cenário atual que nós vivemos no mundo, vem uma pergunta: aonde nós iremos parar? Não é? Porque há calamidades, há pobreza, há uma ideologia distorcida que permeia as escolas, as faculdades, há problemas de todo tipo, e nós hoje, nessa manhã, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, estamos aqui porque o Senhor tem nos escolhido para termos essa revelação. Mas como nós lidamos, né? Como lidaremos com o que está por vir? Como lidaremos com as situações até mesmo, então, dentro da nossa casa, no nosso convívio? O que nós fazemos com a fé? E foram essas questões todas que eu comecei a colocar, comecei a sentir da parte do Espírito Santo que Deus queria me ministrar. E então eu propus aqui algumas reflexões sobre isso para que você também faça esse exercício de pensar. Como você lida com as situações na sua vida, como você lida com aquilo que você assiste muitas vezes nos jornais, como nós tomamos a fé, nos apropriamos dela. E imediatamente veio esse versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Se puder passar o próximo slide ali. Não sei se você está com a tua Bíblia aberta, mas eu queria pedir para você abrir ali em 1 João, capítulo 5, versículo 4, em que a palavra de Deus, ela vai responder para a gente essa própria pergunta de como lidamos com as situações, sejam elas pessoais, sejam os nossos conflitos, ou seja, situações que nós estamos assistindo acontecer. Você pode ler aí, eu vou ler aqui na minha tradução, mas a palavra de Deus diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual que é a nossa vitória? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu acho tão tremendo, tão poderoso esse versículo. E, de fato, eu e você somos convidados pelo Espírito Santo a todos os dias vencermos as nossas batalhas, vencermos os dias que temos pela frente, as situações que nós ainda não sabemos, as situações que conhecemos que pessoas estão lidando com elas através da fé. E essa é a nossa vitória. A Bíblia fala isso. Ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós vamos projetar
A palavra de Deus vai dizer, porque andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo aqui, ele estava falando, né, ali na segunda carta aos Coríntios, ele vinha falando sobre, quando nós vamos ler todo o trecho, ele vai falar ali que há uma habitação celestial e que nós deveríamos então olhar para isso, e nesse tempo presente nós vamos viver pela fé, pelo que cremos e não necessariamente pelo que vemos. Por isso ele diz aqui, andamos por fé e não por vista. Mas hoje, aqui nós estamos entre irmãos, estamos com o corpo de Cristo, mas lá fora nós sabemos que tem se instalado silenciosamente, porque isso é silencioso, um tempo de muito ceticismo. Você já ouviu falar nesse termo? Ceticismo, e eu fui olhar um pouco o significado, né, a raiz dessa palavra, e essa palavra no grego ela é skepsis, significa o quê? Exame. Então, o ceticismo, até quando você vai olhar lá numa definição que vem mais da filosofia, fala que o exame ou o examinar muito algo. Só que o problema está em que talvez nós estejamos num tempo em que é tão fácil ter acesso à informação e há tantas teorias e tantos conceitos que esse exame, essa possibilidade de você questionar, ela acaba sendo muito ampliada e acaba te levando para onde? Para a dúvida. Acaba te levando, talvez, para um lugar onde você questiona. Será mesmo? Será mesmo que... O que vai acontecer com aquele testemunho ali daquela mulher? Será mesmo que o Senhor escuta, recebe as minhas orações? Será mesmo que eu posso lutar para ser curada, lutar em oração para ser curada daquela enfermidade? Será mesmo que o meu filho, ele vai... Pela fé que eu tenho, pelas minhas orações, ele vai continuar firme nos caminhos do Senhor? Muitas vezes as aflições da própria situação que a gente está vivendo tentam nos roubar a fé. E nós podemos, então, ser tentados, né, a não viver na dependência do Senhor, a não viver na dependência de Deus, mas irmos para esse caminho da dúvida, do questionamento. E é isso que hoje nós vemos no mundo. Como ampliou-se muito as tantas possibilidades e o acesso à informação e os recursos que o homem naturalmente pode fazer com as coisas, a resolução dos problemas através daquilo que o próprio homem pensa e consegue fazer até mesmo com o dinheiro, se instala o ceticismo, a dúvida, a velocidade. Por que eu vou esperar em Deus se eu posso resolver? Por que eu vou orar por uma coisa se com o meu dinheiro eu posso ir ali e conquistar rapidamente? Eu fiz um outro exercício comigo mesma, que era assim, olha, se eu tivesse que orar por cada mínima coisa do meu dia, como é que seria isso? Porque nós oramos, amém? Não estou dizendo aqui que eu não faça isso, mas sabe cada mínima coisa? Puxa, eu estava com vontade de comer uma maçã. Eu não tenho ela, vou orar até que eu consiga. Você já fez esse exercício? Tem alguns irmãos que vão lá na igreja, né, que participam conosco, que eles são missionários ali da Jocunda, base CCL, que chama. Irmãos, e eles contam tantos testemunhos, né, quando eles vão em viagens, que eles voltam e eles falam assim, olha, a gente estava passando por tal lugar e a gente precisava que acontecesse tal coisa. Enquanto Deus não fez, a gente não prosseguiu. E isso me impacta tanto porque nós precisamos talvez levar a nossa fé a esse âmbito de dependência exclusiva, única, do eterno Deus. Para que a nossa fé ela seja ampliada, para que a gente viva, experimente isso. Vencer, vitória. Qual é a vitória? A sua vitória é a sua fé. Mas aonde ela está? E
quando nós caminhamos por fé, eu tenho certeza que quando nós dizemos, Senhor, eu quero viver mais na dependência do Senhor, mais buscando a tua vontade, a tua provisão na minha vida, me ajuda. Nem sempre isso vai ser fácil. Nem sempre isso vai ser tão linear assim. Eu tive a oportunidade de ler um livro que ele chama-se Caminho da Fé, onde o autor, eu trouxe uma citação onde ele falava assim, ó, nascemos separados de Deus por conta da nossa natureza caída. Mas chega a hora em que Ele, Deus, vem até nós e nos oferece fé. Ah, que lindo isso aqui, gente. Deus nos oferece fé. Deus é que dá a fé no teu coração. Porque talvez essa também seja uma questão que nós precisamos ter esse entendimento. Talvez ao longo da minha vida eu olho para mim mesma e eu penso que alguns anos antes de eu me converter a Cristo, e foram 5 anos de oração de uma pessoa específica orando por mim para que eu viesse a receber a Cristo como único Senhor e suficiente Salvador na minha vida. Mas ela não desistiu, ela teve fé. E nesse tempo que antecedeu a minha conversão, eu lembro que foram tantas coisas, assim, um tempo que eu acreditava em alguma coisa ali, outros tempos em que eu tinha, enfim, eu colocava minha fé até mesmo em imagens, em coisas que hoje eu sei que não vinha dali a minha fé. Eu tinha uma fé, mas era uma fé genérica, digamos assim, né? Era uma fé que não estava ainda posicionada, voltada para Cristo. E aqui nós temos um primeiro aspecto daquilo que eu quero refletir com vocês. Eu separei 3 aspectos, né, da fé. O primeiro deles é que a fé genuína, a fé que temos hoje, porque estamos em Cristo, essa fé, ela vem de Deus em forma de dom. O que é um dom? Alguém quer me ajudar? Dom é um presente, não é verdade? Dom é um presente gracioso que recebemos da parte de Deus. Porque ali em Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus fala, e eu sei que você conhece esse versículo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E quando você vai estudar um pouco sobre esse versículo, né? E é maravilhoso Efésios, né, irmãos? É lindo demais essa carta. E quando o apóstolo Paulo está falando ali com eles, há muitos estudos, mas alguns deles até, eu lendo sobre isso, né, vinha ali que existia uma pergunta. O que vem de Deus? A fé ou a graça? Porque aqui está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. O quê? A graça ou a fé? E aí, no final desse estudo, o reverendo Hernandes fala que a graça e a fé, elas estão juntas. Elas estão juntas e elas são esse instrumento poderoso de Deus para trazer a salvação ao homem. Então, mediante a fé em Cristo, pela graça de Deus, nós estamos então recebendo essa salvação maravilhosa na nossa vida. Mas talvez possamos pensar, fui eu que disse sim para o Cristo, fui eu que disse sim, eu quero receber o Senhor. Eu quero dizer para você que foi o Senhor. Foi o Espírito Santo. Nós fomos escolhidos. Ele preparou todas as coisas. E a fé que você tem hoje vem dele. Amém? A fé que você tem hoje vem do Senhor como um presente para você. Ela não é uma fé genérica. Ela não está um dia acreditando nisso e no outro dia naquilo. Ela é uma fé posicionada num único Senhor. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela tem vários versículos ali
Eu separei alguns para nós revisitarmos rapidamente, que fala sobre isso. Ali no próximo slide, por favor, está escrito assim, em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que, irmãos, nós, já nesse primeiro versículo, nós podemos dizer que é uma grande mentira, essa que tem sido pregada, de que você não precisa pertencer a um corpo de Cristo, de que você pode ser uma igreja, né? Você pode não frequentar uma igreja e buscar o Senhor lá sozinho. Nós temos hoje um fenômeno, né, no Brasil, eu estava vendo ali, um percentual já, dentro de um gráfico ali, você tem tantos por cento de evangélicos, tantos por cento católicos ou de outras religiões, e um percentual enorme de pessoas desigrejadas. Já tem um termo até. Então, o ouvir a palavra de Deus claro, você busca o Senhor individualmente, mas nós precisamos preservar o nosso zelo, a nossa intencionalidade de estar com o corpo de Cristo. Por quê? Porque é aqui que nós recebemos a palavra, é aqui que nós choramos as nossas dores, é aqui que nós celebramos as nossas vitórias e nós recebemos a palavra e ela produz o que em nós? Fé. Ela nos alimenta. Ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu acho lindo esse versículo também, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da sua fé. De onde vem a sua fé? Vem do Cristo. Ele pagou um preço único, a Bíblia está falando ali, ó, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, também o apóstolo Paulo ali naquele trecho, né, ele vai falar várias coisas tremendas, mas o primeiro versículo já ele fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela vem de Deus para nós nesse processo da salvação. Por isso que, se nós pensarmos, irmãos, tudo vem de Deus. O arrependimento vem de Deus, a fé vem de Deus, e a salvação foi Ele também que fez, e nós não poderemos acrescentar nada a isso. Às vezes parece que a gente, quando estamos ali com alguma situação, ou então falhamos em algo que a gente já não queria reagir daquela forma, a gente fica tão mal, fica se sentindo assim, puxa, o que eu posso fazer para que eu seja agradável a Deus? Eu vou dizer para você, Cristo fez. Você é agradável a Deus. A santificação é um processo. E nós não podemos viver uma vida de culpa. Muitas vezes nós esquecemos que tudo que podia ser feito, foi feito já. Cristo fez. Não devemos deixar a culpa entrar em nosso coração. Então, esse primeiro aspecto da fé é de que ela vem de Deus, ela está junto com a graça salvadora e ela nos capacita, então, agora a vivermos uma vida diferente. Vivemos nesse tempo, estamos nesse mundo caótico, mas podemos hoje viver acima disso. E às vezes parece que falando, né, a gente pensa assim, a Cris, claro, né, ela está ali na igreja, ela agora, então, fez o seminário, então para ela é... Não, irmãos, é difícil. É difícil, tem dias que eu falo, Senhor, me dê fé, porque eu preciso que o Senhor aumente essa fé no meu coração, para que eu consiga vencer os desafios, os dias que a nossa alma, a nossa própria alma, né, o salmista diz isso, a nossa própria alma tem dificuldade muitas vezes, mesmo olhando para trás, com tantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida, muitas vezes a gente acorda com aquele coração, parece que o nosso coração está apático, parece que o nosso coração já se esqueceu de tantos milagres que Deus fez. É ou não é? O Senhor conhece essa nossa natureza, mas Deus sempre está a um abrir de boca em uma oração. A distância que às vezes para nós parece tão longe, está num dobrar de joelhos. Senhor, me dê tua graça. Nesse dia eu preciso muito de fé.
E a palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios, capítulo... Eu não sei se eu projetei ali, acho que eu não projetei, mas tudo bem. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, depois você pode ler com calma, mas diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por intermédio dele, e o amém. E é proclamado por nós para a glória de Deus. Eu acho tão tremendo esse versículo, porque tantas quantas promessas Deus tem para você, nela, em cada uma delas tem o sim e o amém. Que tremendo isso, gente. Toda a vontade de Deus para a tua vida, que é boa, que é perfeita e que é agradável, nós sabemos disso. Em todas elas tem o sim e tem o amém. Tem Jesus garantindo, tem Jesus dizendo: sim, é meu filho, é minha filha, e eu estou com ele, ele é mais que vencedor, ele vai conseguir, porque a garantia não está em nós. Certa vez, quando eu orava, né, naquele tempo que eu estava ainda esperando pelos meus filhos e tudo, foram 10 anos, né, irmãos, que eu esperei em Deus para que eu tivesse filhos, e depois entendi da parte de Deus, e a Kemily e o Guilherme chegaram. Mas esse tempo em que eu esperei, hoje eu vejo como eu poderia ter enfrentado ele de uma maneira diferente. Não foi fácil. E hoje eu vejo que o Senhor, ele prova a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser provada. Mas eu já tinha da parte de Deus uma vontade perfeita dele para mim. E ela aconteceu. Hoje eu olho para os meus filhos e eu já nem sei mais quem eu sou. Antes deles chegarem, eu não lembro, porque eu olho e eu falo: Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor fez algo perfeito na minha vida, eu não sou merecedora. Mas por quê? Porque é o sim e o amém da parte de Deus para você, que vai prevalecer para todo aquele que decide andar com Cristo. Eu e você, nós somos convidados pelo Senhor. E não podemos abrir mão de andar com Ele, de desejar a vontade dEle, de permitir que Ele também exercite a nossa fé. E esse é o segundo aspecto, né, que eu quero que você faça essa reflexão comigo. O segundo aspecto da fé é que ela será o quê? Provada. A nossa fé será provada. Ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, acho que está ali, né? Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, essa fé venha o quê? Resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O valor da fé é confirmado pela prova dela mesma, né? E a Bíblia está falando aqui, ó, que a fé é mais preciosa que o ouro, apurada pelo fogo. Ela vai o quê? Ela vai resultar em louvor, em glória e honra para o próprio Senhor. É por isso que ontem eu estava participando de um evento ali com as irmãs lá de Antonina, e veio uma irmã que passou por um câncer, né? Nós estamos no Outubro Rosa, e essa irmã contando tudo que Deus fez na vida dela, o milagre que ela recebeu. E eu fiquei pensando, tudo que Deus faz vai apontar para a glória dele mesmo, né? Tudo que ele fez, hoje essa irmã é um testemunho vivo, e por onde ela passa eu tenho certeza que não tem como, ela se vê impelida a contar isso, e a glória então volta para Deus. Toda prova de fé que você passar na sua vida, que eu passei e outras que Deus ainda trará, né? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados e as provas funcionam para isso, vai apontar para a glória de Deus. Amém? Ali em Hebreus capítulo 11, se nós olharmos a galeria dos heróis da fé, é tremendo esse trecho todo, nós vamos ver também que a fé que eles tiveram não era em benefício próprio até.
Não era, eles tiveram que exercitar a fé para obter coisas que não era necessariamente para o bem individual deles. Mas quando você vai ler, você vai ver que Raabe fez algo, não era por ela, mas era pela fé em Deus. Abraão, todos aqueles homens ali, Moisés, tudo que está relatado ali, nós vamos ver que aconteceu, mas não era necessariamente para um bem próprio. Talvez Deus vá nos pedir isso. Talvez Deus vá pedir que nós tenhamos fé e atravessemos provações para coisas que vão redundar na glória do reino dele. Não é nem para um bem pessoal, porque fé também fala de renúncia. Olha isso. Senhor, o Senhor, eu achei que era eu pedir e o Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor faz, o Senhor me abençoa, mas agora o Senhor está me pedindo para eu abrir mão? Sim, a fé fala de renúncia. A fé fala também de suportar um sofrimento para que isso venha redundar em glória para o nome do Senhor. Então, a fé também é uma fé que renuncia heranças, benefícios, prazeres, coisas. Por quê? Porque considera Cristo uma riqueza maior. Eu penso que na nossa vida cristã nós vamos passar por esses lugares. Você já passou por um lugar onde você teve que renunciar a algo que você queria muito? Ou que Deus permitiu você passar por um vale, né? Hoje a gente fala que Deus é Deus dos vales, Deus é Deus das montanhas, dos montes, dos lugares altos, mas tudo que Deus permite na nossa vida é para a glória dele e é para que a nossa fé possa ser um pouco mais esticada, possa ser um pouco mais trabalhada. E no final daquela provação nós olharemos para nós mesmos e vamos ver pessoas diferentes. Pessoas que, apesar do sofrimento, porque passaremos sim por eles, hoje nós sabemos o Deus em quem temos crido. Amém? Não foi isso que Jó falou? Antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Então, o primeiro aspecto da fé é que ela é um dom. Ela vem de Deus para nós, nós recebemos dele. O segundo aspecto é, ela vai ser provada. Ela precisa ser provada, ela precisa ser apurada no fogo. E nós, talvez passaremos até mesmo pelos lugares de renúncia, mas para que essa fé ela seja lida nas nossas vidas sem palavras. Você é um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo. Nós esquecemos disso com muita facilidade, irmãos. Nós precisamos hoje, olhando para esse caos que está lá fora, lembrarmos que podemos ser um testemunho vivo onde estamos. Se alguém compartilha com você que está passando uma dor, não deixe isso passar. No momento apropriado, chama essa pessoa e fala, olha, eu posso orar por você? Eu posso orar por você no nome do Senhor Jesus Cristo? Porque é nesse nome que nós temos a salvação. É nesse nome que nós cremos que somos salvos, que somos curados, como cantamos aqui, o Espírito de Deus está aqui. Essa música é tremenda, irmãos. Precisamos vencer a incredulidade, precisamos vencer esse tempo do ceticismo, como eu falei, onde a dúvida se instala, onde a velocidade das coisas quer nos roubar isso. Que precisamos viver pela fé, precisamos depender de Deus em cada mínima coisa. Não deixe a sua fé ser apagada. Deus, hoje nessa manhã, vindo para cá, eu falei, Senhor, a palavra que eu vou ministrar hoje é para mim. Diante de uma determinada situação, eu preciso vencer essa situação pela fé. Eu não tenho outra saída, não tenho outro recurso a não ser a minha dependência no Deus Todo-Poderoso. Não é fácil, não será fácil, mas escolha a fé na sua vida.
Se apegue com Deus. Creia que Ele existe. A Bíblia fala que é necessário que nós venhamos crer que Ele existe. E Ele é o quê? Recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. E o terceiro aspecto da fé, eu coloquei ali, né? A fé move o poder sobrenatural de Deus. E eu quero ler novamente Hebreus capítulo 11, versículo 6, em que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quantas situações hoje, se nós olharmos, pode ser na nossa própria vida ou na vida de alguém que a gente conheça, até mesmo aqueles que ainda não creem em Jesus como nós já temos recebido essa revelação. Quantas situações você hoje conhece que elas poderiam ser uma grande oportunidade de exercitar a fé? Eu tenho. Eu tenho na minha família assim, situações que eu olho e eu falo: Senhor, o Senhor está permitindo determinada situação. Que bom se aquela pessoa aceitasse orar. Que bom se aquela pessoa aceitasse crer que o Senhor tem poder para mudar. Você tem alguma situação na sua vida hoje que você poderia dizer: Deus, eu me cansei pelo caminho, eu talvez busquei a solução disso em outras fontes, em outros recursos, mas eu quero voltar hoje. Eu quero voltar para o lugar de dependência do Senhor. Porque a fé que Deus nos dá, e eu lembrei agora também, né, que tem aquele versículo que os discípulos falam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor também fala para eles: olha, eu orei para que a fé de vocês não desfalecesse. Então, acontece isso de nós estarmos mais fervorosos ou menos fervorosos na nossa fé? Sim, isso acontece. Às vezes atravessamos tempestades que a gente fica até meio... o que aconteceu aqui, Deus? Me salva, né? Mas precisamos lutar para estarmos num lugar de mais fervor. Precisamos buscar: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio que o Senhor pode fazer. Não vai ser fácil depender. Eu vou precisar esperar. Deus tem essa escola, né? Da espera nele. E não é fácil. Eu passei por ela. E é difícil porque a gente acha que a gente não vai sair daquela situação. A gente pensa: Deus, está todo mundo acontecendo uma coisa na vida dessa pessoa, menos na minha. Já teve esse sentimento? Aí a gente muitas vezes olha, né, e fala aquela frase, né, que a grama do vizinho está melhor do que a minha. Nós temos uma facilidade muito grande de tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé e olharmos para os lados. E quando olhamos para os lados, às vezes se instala a frustração. Cuidado. Volte seus olhos para o Senhor. E a palavra de Deus vai falar ali em João capítulo 11, versículo 40, acho que está um depois. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus aqui, esse trecho é o trecho ali de Lázaro, né? E elas estavam ali se debatendo e o Senhor não vinha, e já faziam 4 dias, mas o Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos voltar ao exercício da nossa fé, lembrar que temos um sumo sacerdote, a palavra de Deus fala lá em Hebreus, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas misérias, que se compadece das nossas causas. E esse sumo sacerdote eterno, que é Cristo Jesus, ele, por tudo, ele foi tentado. Em todas as coisas ele foi tentado para que ele pudesse abrir esse caminho no qual nós nos achegamos com confiança
A Bíblia fala, se aproximem com confiança diante do trono da graça para encontrar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Que tremendo isso, irmãos. Eu creio que o Senhor, Ele precisa que eu e você estejamos com o nosso coração aberto para viver mais intensamente uma vida de fé. Mesmo que até aqui você possa falar assim, Cris, eu não sei, foi tanta coisa, parece que a minha fé se enfraqueceu, parece que eu entrei assim num automático com Deus. Fica para trás isso. Toma hoje, o dia de hoje, como um memorial, né? Deus tem falado comigo. Quantas coisas eu já falei com você, por que você não anotou? Por que você não marcou aquilo ali? Porque aquilo ali serviria de memorial para você saber que eu estou andando com você. Você não está sozinha. Da onde que você deixou a dúvida entrar no teu coração? Se hoje você estava com a sua fé enfraquecida, com a sua fé talvez fraca, no sentido que você sabe, Deus é poderoso para fazer, mas você precisa voltar a viver isso mais intensamente. Toma essa palavra. Amém? Para viver isso. E eu encerro com aquele último slide ali, que eu coloquei novamente, né? Com esse versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje Ele faz milagres. Hoje Ele faz milagres. Nós precisamos vencer a incredulidade. Nós precisamos vencer o medo, a apatia espiritual. E viver uma vida com uma fé, a fé que vence. Como está escrito ali. Amém? Eu queria convidar você a baixar a sua fronte nesse momento. E assim como eu que careço totalmente do Senhor, da misericórdia dEle na minha vida, que você se colocasse na presença desse Deus maravilhoso, porque Ele te ama. E Ele tem poder para mudar qualquer situação que nesse momento você tomou conhecimento ou você mesmo está enfrentando. Quantos são os milagres do Senhor? A água transformada em vinho, a cura do filho daquele oficial do rei, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, dos peixes, a cura de um cego, o homem sendo liberto de demônios, a mulher do fluxo de sangue. Quantos são os milagres que o Senhor operou e Ele opera hoje? Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, diante da Tua palavra, Deus. Nós queremos render graças em primeiro lugar, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra os nossos corações, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela vem para nos libertar, ela vem para renovar o nosso pensamento. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que possamos ter essa fé recolocada, reposicionada no autor e consumador que é Cristo. Porque em Cristo nós temos o sim e o amém em todas as promessas da vontade dele mesmo para nós. Senhor, esse entendimento ele é tão libertador que hoje ao sairmos daqui, hoje mesmo, nós poderemos exercitar, Deus, essa fé. Nós poderemos, Pai, apesar das coisas naturais, das coisas que vemos com os nossos olhos, nós poderemos, Senhor, convidar o Teu Espírito Santo para fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas dentro dos nossos próprios lares, dentro dos nossos próprios relacionamentos. E a partir dali, sermos testemunhas. Testemunhas num mundo que está caído, que carece de esperança. E assim como essa mulher, desse testemunho experimentou a cura milagrosa de uma enfermidade mortal, fatal, nós também queremos, Deus, dizer que, Senhor, aumenta a nossa fé.
Nos ajuda para que ela não venha desfalecer. Nos ajuda para que, ao andarmos nesse tempo presente, apesar de tanta informação, apesar de tantos recursos, nós possamos continuar firmados em Ti, sabendo que o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos dado revelação, que há um reino sobrenatural que se manifesta também nesse tempo. É possível experimentar. O reino é vindouro, mas o reino também é hoje. Nós podemos experimentar hoje. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar, por mim, pela minha vida, pelos meus desafios, mas também peço pela vida desses preciosos irmãos reunidos nessa manhã aqui. Abençoa, Deus, cada um deles em todas as suas necessidades. No nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa o pastor Rafael, a Márcia, seus filhos, Pai. Abençoa também, Deus, os presbíteros, o conselho dessa igreja, esses irmãos. E dá, Deus, uma porção, Deus, aumentada de fé para cada um. Porque assim poderemos levar o Teu reino por onde formos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia, irmãos.